A nossa terceira pergunta de hoje, retirada também do Instagram, ela foi o seguinte: é viável incorporar calcário em pastagem já implantada apenas para aplicar a necessidade de calagem ao invés de um terço? Pessoal, sempre que falamos em incorporação de calcário, é muito melhor do que fazer de forma superficial. Sempre que você puder fazer a incorporação, faça. Ele vai te dar um retorno muito melhor de correção do solo. Agora, vamos com calma. Por quê? Em culturas já implantadas, e como a pastagem, por exemplo, é muito difícil estar fazendo a incorporação. Então é muito difícil estar fazendo a incorporação. Então eu tenho que ter alguns critérios quanto a isso aqui. Se a cultura ainda não está implantada, então o que eu faço? Faço em área total, faço incorporação, aração, gradagem, como deve ser feito. Faço incorporação a 0 a 20 centímetros e vou potencializar a minha correção. Porém, se a cultura já está implantada e não há possibilidade de incorporação, então eu tenho que criar aqui algumas outras estratégias. Dentro de pastagem, existe sim uma estratégia específica em que em alguns casos pode ser possível. Nem sempre, em alguns casos pode ser possível. Que é você fazer uma grade leve, você fazer em área total e fazer uma grade leve, desde que você não danifique aí o sistema radicular. Isso vai depender muito da forrageira que você está utilizando. Mas há essa possibilidade em alguns casos de fazer em área total e fazer uma grade leve. Essa é a única alternativa que você tem de incorporação quando a pastagem já está implantada. Mas professor, não há possibilidade de fazer incorporação. O que eu faço? Neste caso, nós vamos fazer o rebaixamento da pastagem e aí você vai fazer em área total para que esse calcário tenha o máximo de contato possível com o solo. Mas lembre-se, se você não vai fazer a incorporação, neste caso, infelizmente, não há possibilidade de você utilizar a quantidade total de calcário que deu no seu cálculo. Por exemplo, deu lá 4 toneladas por hectare. Essas 4 toneladas, dentro do cálculo de necessidade de calagem, ela equivale à camada de 0 a 20 centímetros. Então, se você vai fazer de forma superficial, o calcário não vai atingir 20 centímetros. Então, você tem que fazer isso de forma proporcional, que normalmente você vai utilizar de 1/3 a 1/4 da quantidade de calcário que deu no seu cálculo de necessidade de calagem.